Olá, alunos! Hoje vamos falar sobre um dos temas mais importantes e cobrados na estatística: inferência estatística. Esse assunto é fundamental porque ele nos permite tirar conclusões sobre uma população a partir de informações de uma amostra. Ou seja, quando não conseguimos analisar todos os dados de um grupo, usamos a inferência para estimar e testar resultados com base em uma parte dele. Vamos entender tudo isso passo a passo, de forma explicativa e clara. 1. O que é inferência estatística? A inferência estatística é o processo de analisar dados de uma amostra para tirar conclusões sobre toda a população. Ela é o coração da estatística aplicada. Como normalmente não temos acesso a todos os dados, por exemplo, todos os clientes de um banco, todos os eleitores do país ou todas as peças de uma fábrica, usamos técnicas de inferência para estimar valores, testar hipóteses e medir a confiabilidade dos resultados. A inferência se divide basicamente em três partes: estimação, pontual e intervalar, testes de hipóteses e análise de variância, ou ANOVA. 2. Estimação pontual. A estimação pontual é quando usamos um único valor, calculado a partir da amostra, para estimar um parâmetro desconhecido da população. Por exemplo, a média amostral é uma estimativa pontual da média populacional. A proporção amostral estima a proporção verdadeira da população. Se você quer saber qual é a média de renda dos funcionários de uma empresa e só tem acesso aos dados de 100 deles, a média desses 100 é a sua estimativa pontual. 3. Métodos de estimação e propriedades dos estimadores. O valor usado para estimar o parâmetro é chamado de estimador. Um bom estimador deve ter algumas propriedades importantes. Não tendencioso ou enviesado, o valor médio do estimador deve ser igual ao valor verdadeiro do parâmetro da população. Eficiente. Entre dois estimadores não tendenciosos, é preferível aquele com menor variância, ou seja, aquele que oscila menos. Consistente, quanto maior a amostra, mais o valor estimado se aproxima do valor real. E suficiente. O estimador é suficiente quando ele usa todas as informações relevantes da amostra sobre o parâmetro que está sendo estimado. Por exemplo, a média amostral é um estimador suficiente da média populacional quando os dados são normalmente distribuídos. 4. Estimação intervalar, intervalos de confiança. Na prática, a estimativa pontual sozinha não basta, porque há sempre uma margem de erro. Por isso, usamos a estimação intervalar, que fornece um intervalo de confiança, indicando onde o valor verdadeiro provavelmente se encontra. O intervalo de confiança é construído da seguinte forma: estimativa pontual mais ou menos margem de erro. A margem de erro depende do nível de confiança escolhido, geralmente 95%, e da variabilidade dos dados. Por exemplo, se a média amostral de salário é R$ 3.000, com margem de erro de R$ 200 e nível de confiança de 95%, podemos dizer que a média populacional está entre R$ 2.800 e R$ 3.200, com 95% de confiança. Ou seja, há 95% de probabilidade de que o valor real esteja dentro desse intervalo. 5. Intervalos de credibilidade. Além dos intervalos de confiança, existe também o conceito de intervalo de credibilidade, usado principalmente na estatística bayesiana. Enquanto o intervalo de confiança se baseia em frequências amostrais, o intervalo de credibilidade expressa diretamente a probabilidade de um parâmetro estar em um certo intervalo, considerando crenças anteriores, ou priors, e as novas informações obtidas pelos dados. Em termos simples, o intervalo de confiança é clássico e baseado em amostras. O intervalo de credibilidade é bayesiano e considera a probabilidade direta do parâmetro estar em certo intervalo. 6. Testes de hipóteses. Os testes de hipóteses são usados para tomar decisões com base em dados amostrais. O objetivo é verificar se uma suposição sobre a população é verdadeira ou não. O processo é o seguinte: definimos uma hipótese nula, H0, normalmente a hipótese de nenhuma diferença ou nenhum efeito. Definimos uma hipótese alternativa, H1,
representa a mudança ou diferença que queremos testar. Calculamos uma estatística de teste com base nos dados da amostra. Verificamos o valor P, probabilidade de observar um resultado tão extremo quanto o obtido caso H0 seja verdadeira. Se o valor P for menor que o nível de significância, geralmente 0,05, rejeitamos H0 e concluímos que o tempo médio de atendimento é diferente de 10 minutos. Os testes de hipóteses são fundamentais para decisões baseadas em dados, muito usados em pesquisas, controle de qualidade e análise de políticas públicas. 7. Análise de variância, ou ANOVA. A análise de variância, ou ANOVA, é uma técnica estatística que serve para comparar 3 ou mais grupos e verificar se existe diferença significativa entre as médias deles. Por exemplo, um banco quer saber se 3 agências diferentes têm o mesmo tempo médio de atendimento. Você coleta dados e usa a ANOVA. Se o resultado mostrar que P é menor que 0,05, isso indica que pelo menos uma das médias é diferente das outras. A ANOVA trabalha com a variabilidade total dos dados, separando-a em 2 partes: variabilidade entre os grupos, diferenças nas médias, e variabilidade dentro dos grupos, diferenças internas. O raciocínio é simples. Se a variabilidade entre os grupos é muito maior que dentro dos grupos, existe diferença significativa entre eles. 8. Conclusão. A inferência estatística é o conjunto de ferramentas que nos permite estimar parâmetros de uma população, medir a incerteza das estimativas, testar hipóteses para apoiar decisões e comparar grupos com métodos como a ANOVA. Essas técnicas garantem que as conclusões tiradas a partir de amostras tenham validade científica e precisão controlada. Em resumo, a inferência estatística é o que transforma dados em conhecimento confiável, e no mundo dos concursos e do trabalho, entender isso é essencial para qualquer área que lide com informação, desempenho ou tomada de decisão baseada em evidências.